Olá, estamos começando mais um programa do Kaique para você que nos assiste pela TV Mar, canal 25, e para você que nos assiste pelo nosso site www.programadocaique.com. Você também pode nos mandar e-mail pelo kaique@programadocaique.com. Nosso Facebook também estamos lá, Programa do Kaique, e o Twitter, @Programa Kaique. Você é muito bem-vindo para nos seguir no nosso Twitter. Esse programa é feito em parceria com a Osh Vídeos. Contrate Osh Vídeos para fazer o seu evento com a maior qualidade. Nosso site parceiro www.foliabrasil.com.br. Acesse o Folia Brasil e divirta-se. E se você quer usufruir de um ambiente super paradisíaco com comida maravilhosa, você vai para o restaurante Mar e Companhia, que é uma beleza. Veja só. O restaurante Mar e Companhia fica em Paripueira com o melhor da culinária regional e nacional. Tem ampla estrutura de salão e praia à beira-mar entre agradáveis coqueirais. Tem como diferenciais a qualidade no atendimento, a manipulação de alimentos, a segurança nos serviços prestados, a preservação do meio ambiente e a satisfação do cliente. A partir do Mar e Companhia, o visitante pode desfrutar de vários passeios e serviços inigualáveis, como visita às piscinas naturais de Paripueira, as mais preservadas de Alagoas, com biólogo através de catamarãs, visita à praia de Carro Quebrado com jardineira e lanchas rápidas, fotos subaquáticas em mergulhos inesquecíveis e passeios de lancha pelo Parque Marinho de Paripueira. Restaurante Mar e Companhia. Agora, para dar um upgrade no seu visual, vá para o melhor cabeleireiro, né? Paulo Ariza Cabeleireiro, a melhor equipe com os melhores profissionais e os melhores produtos estão no Paulo Ariza Cabeleireiro. Fica na Amélia Rosa, 1304 e o telefone é o 3357-5050. Marque sua hora no Paulo Ariza Cabeleireiro. Eu queria dizer a você que a Água Doce Cachaçaria e Petiscaria reabriu em novo endereço, super aconchegante, fica na rua Carlos Nogueira, aquela rua ali do G. Barbosa do Estela Maris que vai dar no antigo Meliá. É ali mesmo que fica a Água Doce Cachaçaria. Passe lá para você degustar das delícias que só a Água Doce tem. Tem um escondidinho lá, meu amigo, minha amiga, que é campeão. Que o Diogo, meu preparador físico, não me ouça dizer isso, mas que é campeão é Água Doce Cachaçaria, viu? E hoje nós vamos entrevistar o Dr. Fabrício Maciel, que é advogado, especialista em direito consumidor, mas hoje nós vamos tratar de uma questão específica, que é a questão dos financiamentos de automóveis, financiamentos de residenciais, também falar da questão dos planos de saúde. Vamos tirar essas dúvidas hoje aqui com o Fabrício. Tudo bom, Fabrício? Tudo bem, Kaique, tudo jóia. Estamos aqui hoje fazendo essa entrevista no restaurante Bodega do Sertão, cortesia do nosso amigo Nado, né? Esse ambiente super rústico e aconchegante. Eu queria dizer a você, primeiramente, uma coisa que está virando febre aqui, é a questão das ações revisionais de veículos. Fala um pouquinho pra gente, o que são essas ações, para que o telespectador possa entender em linguagem leiga. As ações revisionais são ações, na verdade, que se discute contrato de consumo. São contratos estabelecidos entre a pessoa que deseja adquirir um bem, um banco ou uma financeira. Geralmente, esses contratos de consumo, eles envolvem uns termos, algumas disposições que são contestadas, né? Esses termos e essas disposições do bem, na verdade, quem adquire o bem, muitas vezes confunde, né? Acha que está fazendo uma aquisição somente do bem, mas na verdade não é bem assim. O bem, ele é a parte final do contrato. O dinheiro, na verdade, o valor que está sendo tomado como empréstimo é que seria realmente a natureza ou seria o objeto desse contrato. Então, é por isso que esse tipo de contrato é um contrato que eu diria que tem os seus riscos, tem as suas responsabilidades, e quem toma esse contrato precisa realmente pensar bem no que está fazendo, né? Certo, mas assim, eu financio um carro, por exemplo, e eu vejo que os juros foi abusivo. Eu entrar com esse tipo de ação, me garante que a prestação baixe, eu recebo algum tipo de indenização? Como é que é hoje o entendimento judicial? Pronto, veja, essas ações revisionais, elas se tornaram muito comuns aqui em Alagoas. São ações que são propostas por grande parte, a maioria, eu diria, até por determinados segmentos da sociedade. Por exemplo, os taxistas têm promovido muito esse tipo de ação. São ações que buscam realmente aplicar os termos que a gente costuma dizer, são termos
sociais, é o princípio social do contrato, ou seja, preservar no contrato algumas disposições. Veja bem, de maneira prática e objetiva é o seguinte: essa ação ela é proposta para se rever o valor do bem do contrato. E esse valor, muitas vezes, ele pode ser observado que foi aplicado a ele termos abusivos, valores que não deveriam ter sido cobrados, e aí se teria um retorno sobre aquilo que se pagou indevidamente. Mas todo contrato é passível de uma ação revisional? Observado que naquele contrato houve algum tipo de cobrança, por exemplo, indevida, vou dar um exemplo. Existe uma tal de taxa chamada TAC, que é uma taxa de administração de contrato, que no meu entendimento, e da maioria dos doutrinadores, os juristas, eles compreendem, e eu entendo desta forma também, que é uma taxa abusiva, porque o próprio contrato já vem embutido nele o valor sobre qualquer serviço que o banco esteja lhe prestando, e lhe emprestando por forma de dinheiro. Então essa taxa ela é abusiva. Então veja, há pessoas que acreditam que essa taxa deve ser uma taxa com valor de mercado. Eu acho que, independente do valor de mercado, ela não deveria ser cobrada. Então, e há outros fatores aí que podem ser discutidos, inclusive o tal de juros composto, que apesar de ser legal, ele precisa também obedecer a alguns princípios, né? Então, há possibilidade em todo contrato de haver uma contestação, porque veja, quem toma contrato, na verdade, não está tendo a possibilidade de elaborar o contrato, está aderindo ao contrato, é o que a gente chama de adesão do consumidor. Então, ele não pôde estabelecer os termos. Então, sendo assim, após a assinatura do contrato, ele vai poder contestá-lo, discuti-lo, né? Inclusive, as financeiras cobram pela folha do carnê. Isso realmente é um abuso muito grande. Verdade. Isso, inclusive, o próprio PROCON, não só o daqui, mas os PROCONs, de modo geral, no Brasil, têm se posicionado contra esse tipo de valor cobrado. Esse valor é indevido. Se isso não estiver previsto no contrato, e mesmo que haja uma previsão, no nosso entendimento, isso também seria errado. Agora, no caso da pessoa que financiou um automóvel e por um motivo ou outro se apertou financeiramente e não pode mais pagar aquela prestação, como é que a pessoa faz para se livrar desse contrato? Olha, eu costumo também orientar que o primeiro momento deve ser feito uma proposta administrativa diante do próprio banco, diante da própria financeira, sem buscar o espaço jurisdicional, a justiça, sem utilizar a máquina do judiciário, porque isso é um tipo de situação que pode ser resolvida. Eu tenho certeza que os bancos e as financeiras têm essa disposição. Agora, havendo essa indisposição, o interessante é a pessoa promover uma ação que estimule o banco a repensar, inclusive, o próprio contrato, porque muitas vezes esse contrato ele traz valores que vão se desenvolver, vão demonstrar, vão cair realmente dentro do orçamento do consumidor logo após o início dele. Então a pessoa só vai tomar consciência do contrato depois que firma. Então a ação judicial muitas vezes desperta esse primeiro diálogo, desperta também essa possibilidade da pessoa firmar com o banco um acordo. Cria-se um espaço tutelado pelo Estado para poder a pessoa dizer, olha, eu firmei um contrato que está sendo oneroso para mim, entendeu? Então, o judiciário também é um caminho interessante para se discutir os termos do contrato, né? Você falou, pelo menos, primeiro fazer uma proposta administrativa. Essa proposta administrativa seria o cara chegar, ligar para o banco e falar, olha, eu não tenho mais como pagar, eu quero devolver o carro. Não é tão fácil assim, não. O banco não aceita isso. Realmente, se fosse dessa forma, é praticamente impossível. Toda movimentação do consumidor junto às financeiras e bancos devem ser feitas formalmente, né? Formalizadas, através de protocolos, através de ofícios, através de requerimentos, ou até mesmo através do próprio PROCON. O banco, a princípio, se demonstrar desinteresse, se demonstrar falta de interesse de diálogo ou de negociação, o consumidor pode utilizar o próprio judiciário também para estimular, para provocar esse diálogo. A ação judiciária, às vezes, até mesmo com ação para se depositar em juízo os valores das parcelas, que se acredita serem valores corretos, né? Então, quando a pessoa entra com uma ação judicial, ela sempre consegue se livrar ou, às vezes, ela ainda fica com dívida?
Não necessariamente, né? Porque isso vai depender do entendimento do juiz, vai depender do próprio contrato, vai depender da boa-fé entre as partes. As pessoas acreditam que basta comprar o carro, entrar com ação judicial, que ela terá o crédito reduzido. Não é verdade. Porque esse tipo de ação, muitas vezes, é promovida até mesmo com má-fé. Pessoas que compram carros, às vezes, de valores expressivos, carros que não são carros populares, e depois querem um abatimento sobre o valor do carro. Ora, isso é uma disposição que quem vende tem a possibilidade de vender ao valor que acha que o bem vale, né? O que o bem teria como valor. Então, veja, não é bem assim, não é tão simples. Outra coisa também muito importante é que a pessoa, para entrar com essa ação, tem que ter uma comprovação através de um perito contável, um contador, alguém que identifique o que é que está errado no contrato. Agora, é verdade que a pessoa que entra com uma ação revisional de um financiamento de um automóvel, ela fica impedida de financiar qualquer veículo pro resto da vida? Não é bem assim. O que é que acontece? Acontece essa prática, mas é uma prática ilegal por parte das financeiras e dos bancos. O que é que eles promovem muitas vezes? Um cadastro interno, interligado entre todas as financeiras e entre todos os bancos, fazendo com que, se o consumidor tiver um registro de ação, esta ação levaria uma motivação de negação de crédito. Ninguém é obrigado a emprestar dinheiro a ninguém. Entretanto, se eu me enquadro dentro do consumidor que aquele banco empresta dinheiro, expõe a possibilidade de crédito, porque o banco estaria me negando, estaria me distinguindo diante de outros consumidores, então eu estaria errado. Bastaria eu entrar também com ação judicial para provocar o banco, para promover esse tipo de empréstimo, compreende? Agora me responda uma coisa, eu estou recebendo aqui, ó, a Folha da Barra, a revista Folha da Barra acaba de me entregar aqui, do meu amigo Nado também, sócio do Nado aqui da bodega, um abraço pro Nado. Me diga uma coisa, esse tipo de ação revisional, ele serve também para financiamentos imobiliários? Serve também. Por exemplo, financiamento de um apartamento pela Caixa? Sim. Todo contrato, se você entender que houve ali um abuso, ou então está havendo ali uma cobrança indevida sobre taxas, sobre serviços, você pode contestar. Há uma diferença entre termos, contratos imobiliários e contratos de leasing, contratos de CDC também existem, leasing e CDC de imóveis, mas principalmente voltado para automóvel. Então, esses contratos de leasing e CDC de automóvel, eles têm algumas nuances que os contratos imobiliários não prevêem, mas os contratos imobiliários, por outro lado, prevêem algumas aplicações de segurança, como seguros e etc., que isto também pode ser contestado. Então, caberá ao consumidor levar ao juízo, se for o caso, uma percepção do que ele acredita que está equivocado no contrato. Então, cabe uma discussão, cabe uma alegação de cobrança abusiva, de cobrança indevida, e ele pode fazer isso em juízo ou administrativamente. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas antes vamos dar uma passadinha no Chef Chu, que é o melhor restaurante de cozinha oriental que existe. Chef Chu Cozinha Oriental, o melhor da culinária japonesa e chinesa, rodízio de sushi, sashimi, diversos pratos orientais, tudo para você diariamente no almoço e no jantar. Chapas mistas de frutos do mar. Você pode também ter toda a variedade do Chef Chu na sua casa através do delivery. Chef Chu em 2 endereços, na rua Sandoval Arrochelas, na Ponta Verde, e também na rua Santa Rita de Cássia, no Farol, próximo à Igreja dos Capuchinhos. Disque Chef Chu 3338-5557. Chef Chu Cozinha Oriental.